Que bom que você tá aqui. Eu me lembro de segurar a mão dele porque era a coisa mais firme que eu tinha para me agarrar. Tudo bem. Eu me lembro. Senti um deslocamento no movimento dele e achei que ele ia pular para o chão, porque não estava tão longe assim. Então eu soltei. E tudo que sei foi que eu caí lá embaixo. Justin! Eu sabia, sem sombra de dúvida. Eu tinha acabado de quebrar a minha perna. E tudo que pude fazer foi gritar. Foi a pior dor que senti em toda a minha vida. Pare de gritar! Já estou indo! Eu nunca tinha ouvido alguém gritar de dor assim. Aquilo me deu uma sensação de total impotência. Ouvi-lo gritar assim de dor e não poder fazer nada por ele. Fica calmo, tá? Vou dar a volta! Levanta pra eu ajudar! Vamos sair da água! Vem! Dava para sentir o quanto ele estava machucado. Ficou bastante óbvio que tinha algo muito errado em tudo isso. Isso tá muito feio. A tíbia do Justin está quebrada em 6 lugares. A hemorragia interna já está restringindo o fluxo de sangue para outras partes do corpo dele. Eles não sabem, mas esse ferimento pode matá-lo. Estava tão frio lá que eu praticamente não estava molhado. Eu era congelado. Eu tinha que ficar quebrando torrões de gelo que ficavam se formando para conseguir continuar em movimento. Jeremy está à beira de um colapso. Ele precisa desesperadamente descansar e se secar. Eu decidi que era hora de descansar. Tinha uma madeira trazida pela corrente que parecia seca. Então eu fiz uma fogueira bem grande. A fogueira era 4 vezes maior do que eu normalmente faria. Estava tão frio que precisei ficar bem perto da fogueira para sentir o calor. Quase tive que deitar nela. Eu só queria me sentir seco por 1 minuto. E ao mesmo tempo foi muito difícil. Senti uma culpa enorme ao parar e acender uma fogueira, mais culpado do que jamais havia me sentido. Jeremy precisa se mexer novamente o quanto antes, mas o cansaço domina. E antes que perceba, ele desmaia ao lado do fogo. Bem lá no fundo do desfiladeiro, Justin está começando a perceber como a ferida em sua perna é grave. Comecei a sentir uma sensação estranha. Fazia um tempo que eu não tinha verificado minha perna, mas parecia que talvez estivesse sangrando. Olhei com atenção para a ferida e parecia ter bolhas. Umas bolhas grandes estavam surgindo na minha perna. Elas estouravam e o líquido escorria por toda a minha perna. E o inchaço piorou bastante. Eu não sabia exatamente o que pensar sobre isso. Eu só sabia que não era nada bom. O inchaço na perna quebrada de Justin criou tanta pressão que os fluidos sanguíneos romperam as veias e capilares, formando bolhas de fratura. Se surgir uma infecção, Justin pode perder a perna. De alguma forma, Jeremy sobreviveu a uma série de escaladas perigosas. Mas, tragicamente, ele ainda não percebeu que esteve indo na direção errada por quase metade da noite. Eu cheguei na outra área, que era um bloqueio no desfiladeiro, e subi até o topo dele, e era cerca de 18 metros até o fundo. Eu não tinha uma corda nem um arnês, então meu pensamento foi o seguinte: Pula. Boa ideia. Eu ia pular lá do alto para dentro da poça d'água. Jeremy está tão exausto que isso está afetando seu julgamento. Não há chance de sobreviver a esse salto.
Pula, pula. Isso. Então, peguei uma pedra e joguei lá embaixo. Lembro de ver a pedra caindo pelo ar e atingindo a poça. Na mesma hora, minha mente mudou. Eu pensei, não, o que você está pensando? Isso é impossível. Isso é um absurdo. Não sei quanto mais posso aguentar. Imediatamente, meus pensamentos se inverteram e meu plano mudou para voltar para o Justin. É um beco sem saída. Tudo o que Jeremy quer agora é voltar para seu irmão. Ironicamente, pela primeira vez em quase 12 horas, ele está indo na direção certa. E aí eu percebi o que seria necessário para voltar lá. Ele tem que escalar os penhascos que ontem à noite arriscou a vida descendo apressadamente. Foi como ter de fazer o impossível. Para Justin, a luz do dia traz uma nova sensação de esperança de que o resgate esteja a caminho. Eu podia ver a luz do sol mudando nos penhascos acima de mim. E estava chegando mais perto de mim. Pela primeira vez, estava esquentando um pouco. Desde tudo o que aconteceu, era quase suportável. E estava sentado, passando o tempo, calculando na minha cabeça que horas eram. Eu estava me sentindo muito bem sobre onde eu estava. E eu estava me sentindo muito bem sobre onde Jeremy estava. Estava pensando que provavelmente ele já tivesse chegado no acampamento. E tinha ajuda vindo. Eu ia sair dali e teria uma história incrível para contar. Eu pensava, tomara que minha esposa não me mate quando eu chegar em casa. Eu estava lá deitado. E estava quase tão relaxado como não consegui ficar em todo esse tempo. E então o sol se foi. Jeremy já está escalando pelo desfiladeiro há mais de 24 horas. Está exausto, mas movido por um único pensamento: voltar para seu irmão. Aquelas escaladas e gastar tanta energia, subindo parte ou quase todo o caminho. Eu nunca estive tão exausto. Foi extremamente difícil de escalar. Algumas das coisas mais difíceis que eu já tive que escalar na minha vida. Ai! Estava pensando que a essa altura eu já deveria ter visto alguém. Tive que aceitar o fato de que, por mais otimista que eu estivesse sobre tudo isso, e por mais esperançoso que eu estivesse sobre minha situação, não parecia que Jeremy estava indo muito bem. E agora as coisas não estavam parecendo muito boas para mim. Quando me lembro de tudo isso, escalar todas essas pedras. Talvez, ao encarar a impossibilidade, consegui encontrar um caminho. Em algum lugar, uma força dentro de mim e habilidades que eu não acreditava que tinha ou que sequer existiam. É estranho de se pensar. E eu realmente não sei como. Mas eu consegui.
Jeremy! Jeremy! Eu pensei no meu irmão lá fora, em algum lugar. Fiquei imaginando ele, congelado em algum lugar, porque estava frio demais. E ele não conseguia. Comecei a perder a esperança. Socorro! E comecei a pensar que talvez ele estivesse morto. Mas enquanto Justin lida com seus medos, quilômetros abaixo no desfiladeiro, Jeremy é repentinamente confrontado por seu terrível erro. Ele esbarra na saída do desfiladeiro lateral. Desorientado pela escuridão, ele simplesmente passou sem perceber na noite anterior. Era tão óbvio. Eu não conseguia entender como eu podia ter errado, a não ser pelo estado mental em que eu estava. Eu devia ter visto, devia ter percebido. Finalmente, Jeremy tem a chance de sair do desfiladeiro e pedir ajuda para o irmão. Foi assustador. Eu não sabia o que fazer. Eu acho que entrei em pânico. Decidi que o melhor a fazer era tentar ir atrás do crocodilo e talvez afugentá-lo. Então, eu mergulhei na água para tentar ver onde ele estava. Quando comecei a ir na direção do crocodilo, ele passou por mim. Ele estava indo para minhas pernas e eu empurrei com a mão esquerda. Os dentes dele cortaram um pouco a minha mão esquerda. E então sumiu. E aí ele foi direto no meu braço. Estava tentando arrancar meu braço fora. Alistair está preso em um giro mortal, uma manobra giratória usada pelos crocodilos para afogar e desmembrar suas presas. Eu estava ficando bem fraco. Achei que era o fim. Não conseguia ver nenhuma maneira de sair disso. Seu braço direito está preso nas mandíbulas do crocodilo. Alistair pensa em uma última coisa que pode salvá-lo. Peguei meu braço esquerdo e tentei colocá-lo dentro da mandíbula do crocodilo. Eles têm uma aba na parte de trás da garganta que impede a entrada de água quando estão submersos. Tentei alcançar isso. Assim que enfiei os outros dedos dentro da boca do crocodilo, ele soltou. O ataque brutal quebrou o braço de Alistair em 3 lugares. A articulação do ombro dele foi tirada de encaixe. Eu estava bastante assustado, achando que estava entrando em choque. Eu estava muito fraco, perdi muito sangue. Tudo o que ele pode fazer para tentar conter a perda de sangue é improvisar um torniquete. Um grande pânico. Tente ficar calmo. Quando algo vier direto para você, temo o pior. Espere, ainda não.
Quando batemos na água com o remo, ele desviou para a corrente principal. Ficamos muito tensos depois disso, olhando ao redor caso acontecesse de outro crocodilo passar. A dor começou a aumentar durante a noite. Quando eu me movia um pouco, doía muito. Se eu ficasse parado, estava tudo bem. Alistair sabe que a pior coisa que ele poderia fazer agora é adormecer. Se ele fizer isso, pode ficar inconsciente. E com feridas tão graves, seu corpo pode entrar em colapso e ele estar morto pela manhã. Mas ele perdeu muito sangue. Ele não consegue se manter alerta. No rio todos estão sofrendo. Ficar em pé por um período tão longo te deixa extremamente exausto. Nossas costas doíam. Estávamos congelando de frio. A água está quente. Vou sentar um pouco. Arthur queria se sentar. Estava mais quente dentro da água do que fora dela. Bem mais quente. Eu disse para ele, você não pode se sentar, porque você vai se molhar, depois vai sentir frio e então hipotermia. Eu disse, precisamos passar por isso. Temos 2 crianças para cuidar e elas precisam de nós. Dia 2. Quando a luz do dia finalmente chegou, foi um alívio muito grande, porque tínhamos conseguido sobreviver à noite. Então ficamos preocupados se o Alistair tinha sangrado até a morte. Quero dizer, não fazíamos ideia do que havia acontecido com ele e o quão grave ele estava ferido. Alistair! Alistair! Tinha sido um sentimento terrível, porque você sempre imagina o pior. Alistair! Nossos corpos e mentes estavam exaustos. Após quase 20 horas à deriva na água, o grupo está desesperado. Estávamos pensando algo tipo, é um novo dia e alguém vai passar por aqui. O que é aquilo ali? Ali, veja. Vimos alguns pontos brancos no horizonte. Eles estão vindo pra cá. Parecia um barco branco e ficamos simplesmente extasiados. Aqui! Socorro! Estamos aqui! Aqui! Ei, por aqui! Aqui! Eram apenas garças voando em nossa direção. Acabou com a nossa esperança. Foi devastador. Droga! Enquanto eles voavam para longe. Eu me senti tão desamparada. Totalmente desamparada. No banco de areia, o grupo está ficando desesperado. Clive, Brenda, Faye e Arthur estão presos no meio do rio Zambezi há quase 20 horas. Já se passaram mais de 12 horas desde que ouviram Alistair pela última vez. Eles não têm ideia se ele ainda está vivo.
Senti muita dor. Como agulhas por toda parte. Especialmente no meu braço. Eu não tinha percebido o que era até que consegui me sentar. Estavam me picando. Umas 40 formigas. As formigas safari são um dos insetos mais ferozes do mundo. Elas foram atraídas pelo cheiro de sangue. As picadas desencadeiam uma onda de adrenalina em seu corpo. Isso tirou da inconsciência e provavelmente salvou sua vida. Alistair se força a seguir em frente. Foi difícil. Eu não conseguia ficar de pé. Eu estava me inclinando, usando meu braço esquerdo sobre o joelho para me dar suporte. Alistair percebe que é o único que pode encontrar ajuda para os outros. E já se passaram 24 horas desde o ataque do crocodilo. Ele perdeu muito sangue. Ele está fraco e desorientado. Ouvi um barco, mas eu estava longe do rio. Socorro! Socorro! Mas eu nunca conseguiria chegar ao rio a tempo. Socorro! Ei! Ei, aqui! Devia ter sido um avião ou algo assim, porque definitivamente não era um barco. Apesar da ameaça dos crocodilos, Alistair perde a consciência.